Ações. Ele é o Deus de amor. Vamos abrir então as Bíblias em Gênesis 5. Versículos 28 até 32. Diz assim: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. Até aqui. Nós na escola dominical estamos a estudar o livro de Gênesis e houve 2 capítulos que não tiveram estudo específico, o capítulo 5 e o capítulo 10. E por isso nós debruçámos-nos sobre estes 2 capítulos. Já vimos o capítulo 10 e hoje vamos concluir o capítulo 5. Qual é o propósito do Espírito Santo quando inspirou este capítulo 5? É aqui onde Deus revela a genealogia, o início da genealogia dos descendentes que conduzirão ao Redentor que Deus prometeu no capítulo 3, versículo 15. Ali, depois do pecado de Adão e Eva, Deus prometeu imediatamente que virá ao mundo um que reparará o grave erro cometido pelo pecado que entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. De então ali, Deus assegura que enviará aquele que será depois chamado o Cristo, ou o Messias, para esmagar a cabeça de Satanás, que é o maior adversário de Deus, o maior inimigo da humanidade, porque foi por Satanás que o pecado entrou no mundo. Este capítulo 5 também nos mostra que com a entrada do pecado no mundo vieram consequências enormes. Deus quer ressaltar bem aqui no capítulo 5, claramente, estas consequências, com a repetição da expressão destas pessoas que nascem, vivem e morrem. Esta repetição, e morreu. Todos nascem, vivem e morrem. Porque diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Este versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é um versículo central na Bíblia. Ele está logo no início e é precisamente quando Deus, na sequência do pecado, se dirige a Eva, dirige-se a Adão, dirige-se a Satanás. E diz a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta semente da mulher te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, temos aqui esta promessa de um Redentor e esta promessa é central na Bíblia. Esta promessa é central nos acontecimentos que estão a seguir na Palavra de Deus. Anteriormente, no capítulo 4, que sucede ao 3, Satanás acha que os planos de Deus para esta promessa de vir aquele que vai esmagar a sua cabeça, que os planos de Deus vão por meio de Abel, porque Abel é aquele que presta culto a Deus
de uma forma que é aceitável e agradável aos olhos de Deus. E na tentativa de impedir este plano redentor de Deus, Satanás leva Caim a matar o seu irmão Abel. E o resto do capítulo 4, onde temos este registro, apresenta a linha ímpia da descendência de Caim, mas é uma linha que não é escolhida por Deus para o cumprimento da sua promessa. Mas, como sabemos, nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus, e por isso, no fim do capítulo 4, no versículo 25 e 26, vemos o que é que Deus revela. Diz: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, Deus revela logo ali que o seu plano permanecia de pé. Deus deu outra semente, diz ali, em lugar de Abel. Substituiu Abel. E é nesta semente, neste filho que nasce, que Deus vai seguir a linha para cumprir a sua promessa. Isso é maravilhoso. E por isso chegamos ao capítulo 5, o que é que temos aqui? Deus a dizer, no fim do 4, que deu um filho para substituir Abel e depois pega no filho dele, que é Sete, e depois em Sete, capítulo 5, revela-nos, e por isso é que nós chamamos a este capítulo um novo começo. Porque aqui Deus nos revela o seu amor ao prosseguir esta descendência, enunciando essa descendência, a começar em Adão e depois estes 10 patriarcas, que estão aqui no capítulo 5, com os filhos deles. Cada um tem muitos filhos e muitas filhas, mas vejam, Deus diz, sim, mas quando ele tinha esta idade, ele deu à luz o filho que eu vou usar para prosseguir a descendência. Isso é maravilhoso, que vai levar até Cristo. E é interessante ver que estes 10 patriarcas, tinham conhecimento de que um Messias tinha sido prometido pelo Criador, por Deus, e que viria ao mundo. Como é que eles tinham conhecimento? Como é que nós sabemos que estes 10 patriarcas tinham conhecimento daquela promessa? Pelos nomes e pelo significado dos nomes que eles dão ao filho escolhido para ser a semente messiânica. Isto prova o quê? Que a palavra de Deus, a revelação de Deus, prosseguiu por tradição oral. Ainda não havia nada escrito. Mas aquilo que Deus dizia era transmitido oralmente ao longo das gerações. Nas sucessivas gerações, capítulo 5 é bem claro. Fala-nos aqui de centenas de anos. Milhares de anos. Vejam, por exemplo, Sete significa substituto. Depois o filho dele, Enos, significa frágil. Cainã, que é o outro patriarca do capítulo 5, quer dizer ferreiro. O outro patriarca, Maalel, significa louvai a Deus. O outro, Jared, descendente. Enoque significa consagração, de dedicação. Portanto, os nomes que eles dão aos filhos da semente messiânica provam a esperança que tinham, o conhecimento que tinham do Messias prometido por Deus no Éden. Ora, nós na última mensagem, depois de termos visto que em Enoque Deus vence a morte, ao arrebatar Enoque, ele não passa pela morte, e aí Deus quer mostrar que o salário do pecado é a morte, mas Deus tem a vitória. E houve alguém que não morreu.
Vimos depois o seu filho Matusalém, o homem que viveu mais anos, 969 anos, cujo nome que lhe é dado significa quando ele morrer será enviado. E isso é um prenúncio do dilúvio que Deus vai enviar. E depois chegamos aqui a Lameque, que é o filho de Matusalém, que é o outro patriarca. Todos eles, estes 10 patriarcas do capítulo 5, são personagens históricas, pessoas reais que viveram antes do dilúvio, naquelas longas gerações. Eles viveram, de facto, centenas de anos. Ora, Lameque, então, capítulo 5, versículos 28 a 32. O nome dele significa guerreiro, conquista. E lemos aí que quando ele tem 182 anos, gerou o filho da semente messiânica. Foi Noé. Reparem que ele, depois disso, teve muitos outros filhos e filhas, mas o filho da semente é Noé. Ele ainda vai viver mais 595 anos, durante os quais gerou filhos e filhas, além de Noé, que foram parentes de Noé, irmãos e irmãs de Noé. E isto tornou-se sério, porque estes parentes de Noé vão morrer no dilúvio. Apesar dos 120 anos de pregação, de aviso de Deus através de Noé, que é chamado o pregoeiro da justiça. Podemos imaginar a angústia de Noé ao ver os seus parentes perecerem no dilúvio. Ora, o que é que foge aqui à regra dos anteriores patriarcas? Temos aqui algo diferente neste patriarca Lameque. É que ele explica a razão porque põe o nome de Noé ao seu filho. Isso não aconteceu antes em nenhum deles. Versículo 28. A quem chamou Noé dizendo: Este meu filho, nos consolará acerca das nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé é um nome que significa descanso, conforto. E porquê é que o pai Lameque dá este nome a Noé? Eu expliquei no versículo 28. Vejam. Ele põe o nome de descanso, conforto a Noé, seu filho, o filho da semente, na perspectiva, na esperança de que ele fosse, vejam, uma grande bênção para o seu tempo, para a sua geração. Portanto, quando chegamos aqui a Lameque, o nome do seu filho não é apenas, ele não dá apenas o nome ao seu filho, como os outros, mas ele também dá a razão porque atribui esse nome ao seu filho. Porquê? Ele diz, o mundo em que ele viveu, aquele mundo, era um mundo difícil. Ele estava subcarregado com a labuta da vida, de cultivar a terra, da sua vida. Vejam, este nos consolará das nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra estar amaldiçoada em resultado do pecado que entrou no mundo. Isto mostra que Lameque e os outros aguardavam com esperança a ajuda ou o alívio prometido por Deus, quando Deus prometeu que iria enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente. E eles expressam essa esperança no nome do Filho, na esperança de que esse poderá ser aquele que nos vai aliviar das cargas da vida. E este exemplo da Lameque é um exemplo que nós devemos aplicar a nós mesmos. Mantermos a nossa esperança nas promessas do nosso Deus, apesar das labutas, como ele diz ali, da carga da vida, das circunstâncias das nossas vidas neste mundo caído.
Nasce o filho, ele na expectativa daquela promessa que continuou a ser divulgada geração após geração, desde Adão, este será aquele que nos vai aliviar, o nome que ele dá ao seu filho. Vejam aqui a queixa de Lameque, do pai de Noé, sobre o estado calamitoso da vida humana no seu tempo. Ele diz, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ele sabia também. Ele, como é que Lameque, tanto tempo depois de Adão, sabia que a terra tinha sido amaldiçoada? Porque a palavra de Deus foi transmitida, tudo aquilo que Deus disse e aquilo que aconteceu era do conhecimento de todos. E esta é uma referência bem clara ao castigo que Deus pronunciou muitas centenas de anos antes a Adão e Eva no Jardim do Éden, por causa do seu terrível pecado de desobediência. Então, estas palavras de Lameque mostram que o que aconteceu no Jardim do Éden foi e era do conhecimento de todas as gerações que sucederam a Adão e Eva. Mais do que isso, Adão viveu até aos 65 anos de Lameque, porque Adão morreu com 930 anos. E todos os 10 patriarcas aqui enunciados mantinham e tinham essa esperança de que um dos filhos fosse escolhido por Deus para remover a maldição adâmica da terra. Por isso, Lameque reconheceu que o seu filho Noé era um filho especial, que Deus iria usar nos seus planos para a humanidade. Ele só não sabia, Lameque só não sabia o que Deus tinha preparado para Noé. Lameque não apenas sentiu o fardo, o peso, a dureza, a adversidade da vida por causa das consequências do pecado. Ele mostra aqui claramente que aguardava com esperança profética o tempo em que a miséria e a corrupção existentes no mundo naquela altura iriam acabar e uma mudança para melhor viria pela redenção de Deus. E este pressentimento, esta esperança é bem clara quando ele põe o nome de Noé ao seu filho. Mas como nós sabemos, Lameque não sabia, a esperança dele não se realizou, pelo menos na maneira em que ele pensava. Porque o que é que aconteceu? Vai haver uma mudança, na verdade, na vida de Noé, do seu filho de Lameque. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Portanto, a esperança de Lameque, pelo menos parcialmente, cumpriu-se, mas os planos de Deus sobre a humanidade eram diferentes, porque o mundo, naquela altura, caminhava para o pior. Deus vai julgar o terrível pecado da humanidade daquele tempo pelo dilúvio, que matou toda a existência à face da terra, à exceção de Noé, da mulher de Noé, dos 3 filhos de Noé e das suas mulheres. O capítulo 7, versículo 21, na sequência do dilúvio, diz: tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Portanto, o julgamento de Deus através do dilúvio, a raça humana corrupta foi extinta e Noé foi preservado com a sua família, os seus filhos e esposas, e por isso Deus assegura a continuidade da existência humana e também dos animais que foram na arca. E o capítulo 5 termina precisamente com a referência a este 10º patriarca, que é Noé,
que viveu antes do dilúvio, seus 3 filhos, como diz lá. Era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. E é nestes 3 filhos, que depois já vimos e estudamos, eles vão dar origem às nações do mundo. Depois desta genealogia divina antes do dilúvio, capítulo 5, a próxima genealogia divina vai ser depois do dilúvio, e isso vai estar lá nos capítulos 10 e 11, com os descendentes de Noé, e em especial de Sem, que é a semente que vai continuar até Cristo. E termina de facto no capítulo 11 essa genealogia semítica de Sem, precisamente com Tera, que foi o pai de Abraão, e é em Abraão que Deus, a partir dele, vai criar uma nação única, a nação que Deus, o próprio Deus criou, para dela nascer o Messias, o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em conclusão, Lameque, este patriarca, não apenas sentiu o fardo, o peso das consequências do pecado, quando ele diz lá nisso no versículo 29, buscava uma consolação, um alívio das consequências do pecado, da sociedade de bilhões de pessoas, naquele tempo totalmente corrupta, e Lameque mostrou que aguardava o cumprimento dessa promessa redentora quando ele atribuiu o nome de Noé ao seu filho. Ele tinha uma esperança de uma mudança para melhor, uma redenção da maldição. E este pressentimento é claramente revelado no nome que ele dá e o significado que ele expressa do nome do seu filho Noé. Que nós possamos também, mesmo debaixo de carga da vida, dificuldades, como crentes, coloquemos os nossos olhos na palavra de Deus, não esqueçamos as promessas do Senhor, por muito antigas que sejam, mas que ainda se vão cumprir, como este Lameque aqui nos mostrou, como o conhecimento que ele tinha daquilo que aconteceu no jardim e a esperança de que Deus iria cumprir, iria trazer a redenção, embora não soubesse quando nem como. Possamos nós também ter essa esperança redentora, colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.